mais importante que eu preciso que eles nunca se esqueçam, que eles se lembrem, né? É o último momento, mas eu tenho que dar uma ordem importante, algo que seja mesmo pilar. E aí então ele deu essa ordem, né? Ir por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, duas coisas aqui. Jesus mandou pregar o evangelho porque ele acreditava que o evangelho é a única solução para o pecador. Portanto, a pregação do evangelho é algo que deveria nos consumir de tal forma que a gente não soubesse pregar outro tipo de mensagem que não fosse o evangelho para o pecador. Por quê? Porque ele colocou aqui, depois de tudo, o divisor de águas. Ao pregar o evangelho, quando o pecador ouvir, se ele crê, ele vai ser salvo. Se ele não crê, ele vai ser condenado. Então ali está a eternidade do ouvinte, do público-alvo. Porém, Jesus ele deixou bem enfatizado. A mensagem que tem que ser pregada é o evangelho e não outra. A gente pode sair para poder pregar e às vezes distraidamente acabar pregando uma outra mensagem que talvez seja até bíblica, mas não vai surtir o efeito no coração do pecador quando o mesmo efeito de quando o evangelho ele é pregado. Porque o que acontece quando a mensagem do evangelho é pregada? Primeiro, que o pregador que vai pregar o evangelho, ele tem que, no mínimo, né, já ter um relacionamento com o autor do evangelho, que é Jesus. Né? Então não se pode pregar o evangelho assim, de qualquer forma. Né? Você tem que estar equipado. E esse equipamento a gente recebe, a gente sabe como. Né? É no joelho, é vida com Deus, deixando o evangelho trabalhar primeiro na nossa vida e etc. E quando nós vamos pregar o evangelho, Jesus disse que o pecador que cresce seria salvo. Seria mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim, olha, preguem o evangelho, porque eu vou iluminar a palavra no coração do pecador. Porque o pecador, ele não tem discernimento. Né? Mas na hora que o evangelho é comunicado, entra o discernimento nele, Deus dá a iluminação, e aí ele tem a possibilidade de decidir o destino dele com Cristo ou sem Cristo. Mas isso só acontece se o evangelho for pregado. E aí, Jesus diz, não, então vocês preguem, aqueles que se converterem, batizem, né? Batizem, e ele depois, então, fez uma promessa. E esses sinais, haverá alguns sinais, que vão acompanhar aqueles que crerem. No caso, o pregador que está pregando e que crê no evangelho que ele está pregando. Vai acontecer alguns sinais. E quais são esses sinais? Primeiro deles, em meu nome, vocês expulsarão demônios. Pregar o evangelho vai ser uma batalha espiritual. Os demônios vão fazer tudo para poder impedir que a verdadeira mensagem chegue no coração do pecador. E aí ele vai fazer milhares de estratégias, né? E tal. Mas não importa. Jesus falou, eu vou estar com vocês e em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Então, irmãos, sairmos para poder comunicar o evangelho a alguém tem que ter esta noção. Né? Por detrás de todo o pano de fundo na vida do pecador, há muita influência demoníaca, há opressão, há possessão e uma série de outras coisas. Para além daqueles que o diabo vai usar para poder servir de tropeço na vida do pecador, para que ele não ouça, entenda a palavra e se converta. Aí nessa hora a gente tem que fazer igual o apóstolo Paulo fez lá
com Elimas, né? Ó, filho do diabo. Até quando você vai perturbar os retos caminhos do Senhor? E repreendeu aquele demônio da vida dele. Então nós temos que estar preparados para poder repreender os demônios. E não precisamos de temer. Eles não são mais fortes do que aquele que está em nós. E outra promessa é de que, além de expulsar os demônios, nós falaríamos novas línguas. E aí, para nós que somos brasileiros e não entendemos praticamente nada de inglês, estamos ainda nos esforçando para aprender, a gente tem que esforçar para poder aprender o mais rápido possível, mas isso não pode ser impossível para a gente não falar. Porque, se for necessário, na comunicação do Evangelho, a gente fala não só inglês, como fala outra língua dada pelo Espírito de Deus para poder fazer. Mas a gente tem que crer que o Espírito que está em nós é capaz de fazer essas coisas, né? E ele fará. Em terceiro lugar, ele disse que nós falaríamos novas línguas, nós pegaríamos serpentes, né? E essas serpentes aqui, e tudo, nós voltamos lá atrás na antiga serpente, né? E estava um confronto mesmo com demônios, ossos espirituais. É um confronto, mas Jesus falou, olha, não me preocupe, né? Vou colocá-lo nas suas mãos. Está na mão de você, vão pegar. Se beberem alguma coisa mortífera, não estará dando, porque é bem possível que pessoas mal intencionadas possam nos oferecer coisas, né, e tudo previamente preparado para poder tentar nos prejudicar, mas nós temos que fazer aquilo que a Bíblia ensina, né? Orar, santificar e mandar para dentro. Eu já tomei tanto café em xícara suja na obra de evangelização, mas você não pode fazer um desfeito na pessoa, né? E eu já comi tanta comida que eu não como. Teve uma vez que eu estava lá na Bahia, aí me convidaram para poder almoçar, e eu cheguei lá, era jabá. Os baianos amam jabá. Eu, para mim, no meu paladar, aquilo estraga qualquer comida. Eu não consigo comer. É forte mesmo. Mas eu tive que comer, né? Então, a gente... Porque o nosso alvo é o pecador. Então, a gente não pode espantar ele, né? Teve um pastor muito sábio, velhinho, que ele disse assim, ó, se você quiser tirar o osso da boca de um cachorro bravo, não vá lá tentar tirar o osso, que ele vai te morder. Mas jogue um pedacinho de filé para ele, assim, um pouco mais longe. Ele vai largar o osso e vai pegar o filé. Aí você tira o osso e o cachorro fica seu amigo. Porque você deu para ele coisa melhor. Então, pregar o Evangelho, a gente não pode espantar as pessoas no sentido de não é açucarar a mensagem. O Evangelho ele nunca pode deixar de ser pregado, né? Mas o nosso comportamento tem que ser de ganhar as pessoas para a gente, né? Ganhar a simpatia das pessoas e tal, para o coração fica mais fácil de se abrir. E por fim, Jesus disse assim, olha, não lhes fará dano algum se beberem ou comerem alguma coisa mortífera, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Gente, tem tanta doença aí para a gente repreender, tem tanta gente doente para a gente curar, e aí entra aquela que nós estávamos falando aqui, Sim. né? Mas nós estávamos falando sobre a depressão. Doença de alma, doença originária da vida pecaminosa da pessoa, e por aí afora vai. E Jesus falou, olha, vocês precisam colocar a mão sobre os enfermos e os curar.
os curar. Por quê? Porque normalmente o milagre, ele, das duas coisas uma, ou ele antecede a iluminação no coração do pecador quando a palavra for pregada, ou então ele confirma a palavra que foi pregada. Né? Às vezes Jesus pregava e depois fazia o milagre. Outras vezes ele fazia o milagre e depois pregava. Mas o fato é que curar enfermos é uma das nossas funções. Nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida para isso. Né? E nós temos legalidade para fazer isso, autoridade dada por Jesus. E não existe nenhum tipo de enfermidade ou de anomalia que possa existir na vida de uma pessoa que Jesus não possa resolver. E, gente, aqui em Londres é um campo maravilhoso, porque são muitas nações aqui numa nação só. A gente vai conseguir fazer a ordem de Jesus de pregar a todas as nações. Somente dentro de Londres nós já vamos pregar a quase todas as nações, porque é muita gente. É verdade. Né? São costumes diferentes dos nossos. E aí vai entrar até aqui, né? Se comer alguma coisa, né? Mas a gente tem que fazer. Agora, por que Jesus ele mandou pregar o Evangelho e não a outra mensagem? Porque quando o Evangelho ele é pregado, aí há um compromisso da parte de Deus dele iluminar no coração do pecador a palavra, o Evangelho. Mas se outra mensagem que não seja o Evangelho é pregada no lugar, aí o compromisso deixa de existir. E aí a gente prega e não tem efeito. Né? Se os irmãos forem ver, lá quando Pedro pregou lá na casa de Cornélio, Pedro começou a desenvolver a mensagem, e exatamente quando Pedro estava falando sobre o arrependimento dos pecados como critérios para poder a pessoa ser salva, foi exatamente ali que o Espírito Santo balizou a mensagem. Pá! E o povo creu e não precisou de nem ser doutrinado para poder receber o Espírito Santo. Né? Eles já creram e já foram logo batizados com o Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. Foram revestidos do poder. Por quê? Porque a mensagem foi pregada com fidelidade. Foi mesmo o Evangelho. Né? E o apóstolo Paulo, ele disse, olha, se algum anjo do céu descer e pregar uma outra mensagem, além do Evangelho que já está posto, seja anátema. Quando a pessoa prega uma mensagem que não é o Evangelho, mas aí é um pseudo-evangelho, são verdades, são meias verdades empacotadas como verdades, né? O que acontece? O pecador, ele tem a possibilidade de crer nessa mensagem. E crer nessa mensagem, ao invés dele ser salvo, porque não foi o Evangelho, ele vai se afastar mais ainda da salvação. Por quê? Porque ele vai se apegar a uma mentira. Ele vai se apegar a uma meia-verdade. E em cima dessa meia-verdade, ele vai dar sequência na sua vida. É a razão de muitos crentes hoje serem mesmo fracos, porque não lhes foi pregado o verdadeiro Evangelho. E eles foram convencidos com uma outra mensagem que não é Evangelho. E aí, né, estão no meio, mas não conseguem dar fruto de pessoas que estão no meio. Agora, irmãos, essa mensagem do Evangelho, para além de ser a única que é possível de salvar o pecador, ela tem um sentido de muita urgência, porque assim, a pessoa sem Cristo, ele não sabe o perigo que ele está correndo, né, de se perder eternamente.
mas a gente sabe. E Deus, ele disse, olha, se o Atalaia vê o ímpio no seu mau caminho e não o avisar, o ímpio vai morrer no seu mau caminho, mas da mão do Atalaia eu vou requerer o sangue. Né? Deus confiou a nós a pregação do Evangelho e nada mais. Então, assim, vou fechar aqui agora para dizer para os irmãos o seguinte: a minha disposição em trabalhar com células, em trabalhar na evangelização aqui de Londres, ela é muito grande e eu não posso ficar preso nas dificuldades. Elas são reais, elas existem, né? E tal. Às vezes é longe, né? Os locais que a gente estão longe e tal, mas eu penso assim, se Jesus ele tivesse ido até 90% do caminho do Calvário, e estava, não aguento mais, está pesado demais, vou desistir. Nós estávamos perdidos. Né? Então, ele bebeu até a última gota do cálice, né, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, não pode haver empecilho para a gente fazer aquilo que Jesus mandou. Né? E se nós pregarmos o verdadeiro Evangelho, podemos ter certeza que Deus vai estar conosco, derramando o seu poder na nossa vida e no cenário onde nós estivemos ali fazendo o trabalho. E a nossa igreja está muito privilegiada. Aquele local que a nossa igreja está, pertinho do ponto histórico onde Spurgeon fazia todo o seu trabalho de evangelização, né? Aquilo ali se nós entrarmos ali mesmo com uma Santo, 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 santo.